Olá, gente boa. Vamos falar de terceira via. Está na moda o assunto. A imprensa fala muito. E se a imprensa está falando muito, está se mostrando a favor, abra o olho. Boa coisa não é. Mas antes de tratarmos desse assunto, um pedido. Inscrevam-se no canal do YouTube, marquem a sinetinha, divulguem o canal, compartilhem os vídeos. Se assistem a este vídeo no Facebook, a mesma coisa, por favor. Muito obrigado. Talvez já tenham muitos esquecido que o Brasil, durante 24 anos, foi governado por presidentes de esquerda. E presidentes que chegaram ao poder sem oposição pela direita, pela simples razão de que não havia direita minimamente viável no processo eleitoral. Tudo por consequência de um arranjo que fez com que o eleitor, que não fosse da esquerda, fosse constrangido, obrigado a trabalhar, fazer campanha pelo candidato menos esquerdista. Na reta final de 6 eleições consecutivas, o caminho de conservadores, de liberais, era votar no candidato do PSDB. 6 vezes. 2 vezes com Fernando Henrique, que venceu as eleições, depois com José Serra, com Alckmin, Serra de novo e com Aécio Neves. Uma tragédia para o país. Essa estratégia, chamada estratégia das tesouras, como de 2 lâminas, aparentemente trabalhando uma contra a outra, executam o trabalho devido, esperado, desejado pelas duas, que é cortar o papel. E assim espicaçaram o Brasil. Por isso, tesoura. Passaram a tesoura no Brasil, na sociedade brasileira, nos bens do país, na esperança de tantos brasileiros. 24 anos, gente. Não foi insucesso de um governo. E embora da esquerda, assim dizentes, nunca o MST foi tão feliz quanto nos tempos de Fernando Henrique. Nunca os banqueiros ganharam tanto dinheiro quanto nos tempos de Lula e Dilma. E tudo isso começou lá atrás. Lá atrás. Na história de ambos, andaram juntos, braço a braço, ombro a ombro, em marchas, caminhadas, protestos, manifestações da esquerda. Depois, elegeram-se para a Constituinte e ali também, lado a lado, cochicho a cochicho, ajudaram a empurrar, aliás, comandaram a empurrada da Constituição brasileira para a esquerda. Depois se encontraram em 1993 na cidade de Princeton, e ali traçaram o acordo, o Pacto de Princeton. Lula estava ali representando o Foro de São Paulo e Fernando Henrique Cardoso em representação ao diálogo interamericano. E conta-se que ali estabeleceram as bases do que viria a acontecer posteriormente. Em 94, os dois concorreram à presidência da República. Fernando Henrique venceu a eleição subsequente e depois PSDB perdeu 4 eleições consecutivas. 2 para Lula, 2 para Dilma. Em 2018, aconteceu algo extraordinário, que foi o surgimento, pela primeira vez, ao longo de todo esse período, de um candidato pela direita com viabilidade eleitoral. Porque até então, os que eventualmente aparecessem não tinham a menor chance de chegar ao segundo turno, e no segundo turno todos tínhamos que votar no candidato do PSDB, que era a esquerda mais branda, mais light, menos intragável, mas esquerda assim mesmo. E esse longo período de predomínio permitiu que a esquerda se cristalizasse, se consolidasse em todas as estruturas do Estado brasileiro, em todos os meios de influência, nos meios de comunicação social, na cultura, na educação, na igreja,
uma influência muito forte dentro das igrejas cristãs, principalmente, onde houvesse espaço de poder, de influência ou de decisão, ali está a esquerda no poder, ali está a esquerda infiltrada e normalmente com o poder de humano, graças a um longo e persistente trabalho. Portanto, existe algo semelhante na política brasileira? Vejam então que se no Brasil só tem uma via política, que é a da esquerda, bem asfaltada, preparada, bem cuidada, condições fáceis de tráfego, uma representação política minoritária, mas a máquina poderosíssima. Portanto, quando me falam em terceira via, eu pergunto, mas e a segunda? Como via política? Existe uma segunda via política? Como podemos falar numa terceira se não temos uma segunda? Agora, se querem falar num tercius, num outro nome, num nome diferente, mas não chamem de via, porque não temos essa via. E uma pessoa não é uma via. O fato é que querem nos vender, usando a expressão terceira via, como o surgimento de um caminho alternativo, quando não há outro que não seja aquele que nós já vimos, em que alguém, um pouco menos à esquerda, vai disputar com os nossos votos a eleição contra um candidato do PT, provavelmente o Lula. Ora, por favor, chega, nem alguém muito ingênuo pode levar a sério isso, principalmente quando se percebe claramente que a esquerda está gostando, que a imprensa está achando ótimo, está dando maior apoio a isso. Bastaria o apoio da imprensa para, ó, abre o olho. Cuidado, boa coisa não pode ser. E não é mesmo. Olha, nem os ingênuos que estão na cadeia alimentar dos mal-intencionados deveriam ser tão ingênuos quanto para tentar entregar novamente, por mais um quarto de século, as chaves do poder que estão nas nossas mãos nesse momento para a esquerda de novo. Para voltarmos às catacumbas, aos subterrâneos, lá onde nenhuma influência pode ser exercida sobre o que quer que seja. Ah, não. Me perdoe, mas não tem o menor sentido. Olhem o mapa, olhem para os bastidores, olhem para o palco desta corrida presidencial e me digam quem ali pode nos representar com mais eficácia, com mais eficiência do que Bolsonaro. Quem? O que eles estão procurando é alguém menos à esquerda do que Lula, para pegar os nossos votos, tirando votos de Bolsonaro para depois disputarem uma eleição entre eles. Tenha santa paciência. Eu rogo a Deus para que haja lucidez em meio aos eleitores brasileiros. E que essa história de que, mas com Bolsonaro está muito difícil, porque ele recebe pau de todo mundo, está todo mundo contrariado, o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, é um estresse muito grande. Pelo amor de Deus, quer dizer que vamos deixar de votar o nosso candidato naquele a quem elegemos para lhe dar um segundo mandato, porque a oposição não gosta dele? E aí vão votar no... Não, pelo amor de Deus. Parar com isso. Vamos pensar melhor antes de tomar uma decisão. Gente, esse vídeo aqui é importante. Esse raciocínio precisa ser feito. Tem que ser levado ao nosso eleitor. Só Bolsonaro pode vencer esta eleição para nós. Só Bolsonaro. Não há alternativa melhor para a vitória eleitoral que precisamos e para impor aos nossos adversários, aqueles que tanto mal fizeram, a derrota que eles merecem receber dos votos dos brasileiros. Pense nisso. Meu nome é Percival Pugina, quero meu país de volta, não solto a ponta da corda e rezo a Deus para que ilumine o eleitor brasileiro, para que zele pelo nosso país, pelo seu bom povo. Pense nisso.